Meus amores, estamos exatamente às 19 horas, tá? Nós vamos iniciar, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês, explicar algumas coisas da disciplina, porque tem algumas pessoas que eu conheço, né, Marlene? Tem outras que eu não conheço, então, assim, esse momento de conversa antes da disciplina, eu acho extremamente válido, tá? Eu quero que vocês já saibam que essa mocinha chamada Paula Portugal, que é o suporte da RB, é minha noiva, minha futura esposa, que está em contato aí diretamente com vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem reclamar diretamente para ela, tá bom? Turma, o que que acontece? É a primeira vez. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Não, áudio tá bom. Uai, porque mandou aqui no chat, né? Gracete mandou que tá. Deixa eu ver se assim fica melhor. Vou ficar parecendo Nicasso dando aula. Mas aí vocês vão me sinalizando, tá? É porque eu tô só com esse microfone, mas normalmente o cenário ele é outro. Eu tenho um cenário mais profissional do que esse daqui, mas é porque eu tô em Potiraguá e já já a gente fala sobre isso aí. Ô Paula Portugal, manda mensagem para Graciete aí, vê essa questão do áudio, tenta auxiliar ela, tá? No chat ou alguma coisa do tipo. Tá Eu cheio. falar, tá? Então tá bom. Então assim, turma, para quem não me conhece, eu leciono a disciplina de raciocínio lógico matemático. Já tenho aí um bom tempo na área de concursos, tá? Já tenho aí um bom tempo na área de concursos. Então, assim, já trabalhei em diversos lugares, não só de conquista, mas eu falo a nível Brasil mesmo, tá bom? Com os meninos do Monster, Nova Concursos, Apostilas Opção, vários lugares a nível nacional, então eu posso garantir a vocês, garantir mesmo, eu não estou sendo soberbo quando eu digo isso, de que eu consigo guiar vocês a gabaritar raciocínio lógico, a descomplicar a vida de vocês em raciocínio lógico. Eu não vou perguntar aqui, Cristina, quem tem dificuldade em raciocínio lógico, porque é normal falar que a maioria tem, tá? Imagina, é como se eu estivesse realmente visualizando a sala de aula e perguntar assim, quem tem dificuldade em RLM? E a maioria levantar a mão. Mas é normal, turma, é normal porque você já teve uma base ruim na época da escola. Eu trabalho aqui, hoje eu sou concursado, tá? Eu sou concursado pelo Estado, eu sou professor efetivo de matemática na cidade de Potiraguá, e eu vejo na sala de aula o quão o sistema ele é falho, e o sistema ele faz você passar, e não faz necessariamente você aprender. E aí, às vezes, a gente para pensar assim, ó, Cristina, na época da escola, você passa a vida inteira fazendo prova para chegar aqui e aprender a fazer prova. Entende a diferença? Porque realmente agora você vai ver a realidade de que era para você ter aprendido lá atrás, mas passou e tá tudo bem, tá? Você vai aprender e vai dar tudo certo. Uma coisa que eu sempre falo assim para os meus alunos, Marlene sabe do que eu vou falar, à medida que eu for falando, ela vai lembrar. Nunca fique viúva de concurso. Isso em todas as turmas eu digo, porque é a realidade. Cadê o pessoal? Cadê? Ô, Juliana, é a realidade. Às vezes, a gente tem aluno que se dedica muito para uma única prova e aí não passa. E tá tudo bem não passar, mas o não tá tudo bem é parar. Porque assim, estudar é um processo, aprender ele é um processo. Então estuda para esse certame, mas não pensa que passar no certame acabou seu estudo aí. Então, quando você estiver fazendo a prova lá de Barra do Choça, e mesmo que você passe e a gente torce para isso, continue estudando. Tá? Todo ano sai concurso bom, isso é realidade, vai vir INSS, vai vir aí de novo o pessoal da educação, vai sair de novo outro concurso do Estado.
porque não supriu a quantidade de vagas, então você está fazendo lá para Barra do Choça, anos iniciais, você é formado em pedagogia, pedagogia entra como coordenador pedagógico, e final do ano vai sair outro concurso do Estado. Então, assim, ó, estudar é um processo, e o processo ele requer tempo, é normal, tá bom? Se acostumem com relação a isso daí. No nosso edital, tem um conteúdo que ele é muito bacana, porque ele não é um conteúdo, Cristina, necessariamente teórico. Ele é um conteúdo mais prático. E vocês vão perceber isso ao longo das nossas dicas, tá? Aqui vocês vão perceber que ele não tem uma carga teórica, não. Eu, se eu não me engano, essa tela vai fechar algumas vezes, que tá com algum... Eu tô pelo notebook, não tô pelo computador. Mas vai dar tudo certo, tá bom? O conteúdo que a gente está falando, Neilane, é um conteúdo que se chama sequências lógicas. E aí eu nunca vi sequências lógicas. Eu convido cada um de vocês, tá? Quem não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, digita lá, ó, @professor Ian Ribeiro, tudo junto. Se tem um conteúdo, Marlene, que eu gosto bastante de colocar lá no Instagram, é a parte de sequências lógicas. Mas, Ian, o que que é uma sequência lógica? Turma, é todo desafio, e aí você vai anotando comigo, e a gente vai fazer muitas questões, tá? O pessoal perguntou do material, hoje ainda eu posto o slide com as questões e um PDF resumo, então a gente vai trabalhar mais questões, porque matemática sem questão não serve para nada, tá bom? Então aqui, ó, sequência lógica, você vai se deparar, Neilane, com diversos desafios envolvendo letras. Por exemplo, qual é a próxima palavra da sequência? Acontece bastante. Qual é a próxima bandeira da sequência, tá? Você vai se deparar, Marlene, como eu falei bandeira, bandeira é figura. Então, existem desafios lógicos que caem em concurso envolvendo figuras, para você descobrir, Cristina, o padrão. Olha aquela ideia. Qual é o padrão desse desafio? É isso que a gente vai trabalhar, tá? E na parte de sequências lógicas, além de ter letras, figuras, o que cai com bastante frequência, Ana Maria, são aqueles desafios que envolvem números. Existe um padrão envolvendo uma dessas três coisas. Beleza? Bora começar a anotar alguns termos que valem a pena, alguns conceitos, algumas dicasinhas, ó. Se eu chego para a Sueli, eu não vou escrever o texto da questão, não. E eu escrevi isso aqui, ó. A pergunta, ela é a seguinte, Juliana, talvez só de você olhar o que está na tela, você já consegue entender qual é o valor do X. Ponto. Mas normalmente, Irineide, a questão ela vai falar assim, ó. Dada a sequência lógica a seguir, marque o valor correspondente a X, ou descubra o valor de X normal. Dá para a gente perceber esse enunciado só usando isso daqui. Ponto. Qual é a resposta do valor de X? Tá na cara, não tá não, Cristina? Marlene, tá na cara. Juliana, tá na cara. É 2, Ian? O valor de X? Sim. Não. É o intervalo de um para outro? Ah, mas aí é o intervalo de um para outro. Uhum. Beleza, esse intervalo de um para outro, de fato, é o que você falou. Mas ele não é essa resposta aqui.
Sim. O valor de x vale 10. Beleza. Cristina, você percebe que na questão que a gente elaborou agora, eu falei assim, olha, qual é o valor de x? Só que como a gente está trabalhando com sequências, e nesse caso, ela é uma sequência numérica, dentro do conteúdo de sequências lógicas, sequências numéricas, os números que vocês estão vendo aqui, eles recebem outro nome. Eles são chamados de termos. É muito comum, Juliana, essa mesma questão, ela falar assim, descubra o valor do termo tal, certo? Termo é associado a número. E uma outra coisa que a gente precisa entender aqui, ó, Irineide, é que toda sequência, ela é ordenada. O que que é uma sequência ordenada, Cristina? É uma sequência que obedece posições. Ela não é aleatória. Se ela obedece posições, eu sempre tenho um ponto de partida. Por exemplo, ó, Marlene, esse 2, ele é, na minha sequência, o primeiro resultado. Se ele é o primeiro número, ele é automaticamente o primeiro termo. Comece a entender essa associação, ó. O número 2 é o meu termo 2. E esse termo, ele vai estar alocado, Cristina, em uma posição. Se é o primeiro número, é o primeiro termo. Parece besta o que eu estou falando, mas no fundo não é, e eu vou te falar por quê. Porque normalmente o aluno, quando ele está voltando a estudar esse conteúdo, ele acha que começa no zero, como se fosse aquela sequência de números naturais, 0, 1, 2, e não é, tá? Toda sequência numérica, Irineide, começa sempre da primeira posição. E é aí que vai a questão falar assim para você, ó. Marlene, qual é o valor, qual é o termo na posição de número 5? Porque nessa sequência aqui, eu forneci para vocês 4 resultados e o que eu quero está na quinta posição. Então, ó, termo na quinta X. posição. Ponto. Vocês conseguiram entender nesse primeiro momento que eu estou falando, de sentido de que o número na sequência é chamado de termo e que cada termo ele obedece uma posição, sempre partindo da primeira. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aí Cristina pode me perguntar assim, mas Ian, a questão, ela vai me falar qual é a posição que eu quero encontrar? Vai. E o que às vezes a gente tem que ter cuidado é que a questão ela não vai falar logo em seguida. Ele pode, sem problema nenhum, pedir para você calcular o sétimo termo, a sétima posição. E normalmente aqui, ô Marlene, esse resultado ele vai estar lá na alternativa. Então, a posição ela é um elemento crucial na hora da gente resolver uma questão, porque é a alternativa que vai guiar. Vocês conseguiram entender esse primeiro passo? Manda no chat para mim ou um joinha. Beleza. Aí a gente começa, Evanilda, a prosseguir. E você vai ver que é bem tranquilo, tá? Uma vez que a gente entende essas nomenclaturas, a gente tem que perceber assim, ó. Tá muito na cara que essa sequência ela está aumentando de 2 em 2.
Aí você pode me perguntar assim, ô Ian, então quer dizer que em toda questão sempre vai aumentar de 2 em 2? Não. Por isso que eu falo que é um tipo de conteúdo que ele não tem uma carga teórica grande, porque o elaborador da questão, ele pode, Evanilda, criar o padrão que ele desejar. Ele pode chegar para você e falar assim, não, não é uma soma, é uma divisão, sempre cai à metade. Mas como que eu vou descobrir? Pois é aí que entra a parte chata, fazer questões. Esse conteúdo sem resolver questões, ele não vai para frente. Porque a maldade da questão, Cristina, você só adquire resolvendo exercícios. Mas a dica que a gente passa, e a gente vai começar a resolver algumas questões, é a seguinte, ó. Como que eu enxergo no primeiro momento? Eu vou partir disso daqui, ó. Eu vou partir utilizando operações básicas. Evanilda, eu vou olhar, por exemplo, para o primeiro termo, para a primeira posição, e eu vou olhar para a segunda. E quando eu olho de um para o outro, eu vou observar, teve uma soma aqui? Se você percebeu que teve uma soma, você vai chegar na sequência e vai falar, ó, aumentou tanto. Não, Ian, não teve uma soma. Eu percebi que teve uma subtração. Não tem problema, mas você precisa enxergar que está acontecendo essa diferença. Porque vai acontecer uma hora, Cristiane, que você vai perceber que ele começa a se repetir. Soma, 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 soma. Ou soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai. Ou só subtrai, 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 subtrai. Mas aí a gente não tem só essas operações básicas. É claro que pode acontecer uma multiplicação. Não tem problema se eu chego aqui para Marlene e escrevo assim, ó, Marlene, 3, 6, 12, 24. No primeiro momento, Leilane vai falar, ó, Ian, daqui para cá, eu aumentei 3. Daqui para cá, eu aumentei 6. Mas você percebe que ele não está criando um padrão. O padrão ele surge a partir do momento que eu falaria assim para Cristiane. Cristiane, daqui para cá, ó, é o dobro. Daqui para cá é o dobro. Daqui para cá é o dobro. Sempre vai partir de operação básica, tá? Coloca isso em mente. Operação básica. E claro que a gente tem também, Marlene, a divisão, beleza? Olha de um para o outro. Essa diferença é o que vai dar a resposta para a gente. Bora começar a fazer algumas questões aqui. Ó. Deixa eu mudar a tela, que aí vem a parte mais legal. Ian, é só isso? Por enquanto é. Vocês vão perceber que é bem tranquilo, tá? Parece mentira o que eu tô falando, não é não. Ó, uma que a gente começa, depois a gente vai para uma de palavras, tá? Vamos lá, bora fazer questão. Vou botar aqui, ó. Conseguem enxergar a questão aí tranquilamente? Beleza, tá bom. Ó, olha o que aparece para você, Cristiane. Considere a sequência. Aí você já associa com o que eu falei. Sequência lógica. Pode vir número, letra, palavras ou números. Certo? Letra, figura, número. No caso, a gente tem uma sequência numérica. Eu poderia falar dessa forma também, tá? Eu poderia chegar aqui e escrever, ó. É uma sequência numérica. Aí ele pergunta assim para a Cristina, ó. Qual é o oitavo termo desta sequência? Só que quando a gente falou o significado de termo, automaticamente, ó, Juliana, eu lembro que termo é o mesmo que
Posição. Número. Oi. Oi, Marlene. Foi Marlene que me... Não é porque eu falei posição. E E, número é a mesma coisa que ó, posição. termo é número. E todo número ocupa o quê? Uma posição. Uma posição, que é o que ele falou aqui pra gente. Só que aí percebam uma coisa, é porque a questão ela ainda deu uma facilitada aqui, não deu, se eu não me engano? Não, não deu. Olha o que que ele fala, Cristina. Exatamente, olha o chat para você ver a divergência. Qual é o oitavo termo? Cristina Rosa, o número 4 é o primeiro, o número 10 é o segundo, o número 16 é o terceiro termo, o número 22 é o quarto termo. Lembra que eu te falei que às vezes ele não pede o que vem logo em seguida, ele pede um pouco a mais. Porque quando você olha a diferença de um para o outro, você percebe que está sempre aumentando quanto? 6. Ah, Ian, então a resposta ali é 22 mais 6, 28. Letra D? Não, porque o número 28, ele não é o oitavo, ele é o quinto, entendeu? É simples, mas essa malícia a gente vai adquirindo ao longo das questões e vai fazer uma diferença absurda. Exatamente. Oi, Marlene. Não, não falei nada, não. Ah, tá. Muda aí rapidão para não ficar o... É porque o computador não é o meu lá. Aí aqui, ó. Bora voltar aqui, ó. Cadê? Aqui. Pronto. Então, ó, não é o quinto. Aí eu venho, igual vocês falaram no chat. Esse aqui é o quinto. Eu vou para o sexto. Eu vou somar mais 6, porque o padrão é esse, 34. Esse aqui é o meu sexto termo. Não é o que eu quero. Vou somar mais 6. 40. Não é o que eu quero, porque isso aqui é o sétimo termo. Mais 6. 46. Letra A. Exatamente. Você entendeu? Você percebeu? Termo, número, número ocupa posição. Ponto. Ele te indica a posição que ele falou. Só que ele não quer a que vem logo em seguida. Por isso que muita gente erra, por conta que ele já sabe o padrão e vai. Não, aonde eu tô indo? Oitavo. E vai desenvolvendo a sequência. Você só errou por falta de atenção, mas é normal, tá? É normal. Conseguiram entender essa questão? Tranquilo? Beleza. Bora para uma outra questão. Bora para uma outra questão. À medida que vai passando, a gente vai aumentando o nível de dificuldade das questões, vai acrescentando uma informação ou outra, porque assim, cada questão é um padrão diferente. À medida que você vai fazendo questões, Irineide, você vai criando malícia de resolução de prova. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar é isso aqui, Irineide. Isso é certo. Nem sempre quem passa em prova é quem sabe mais. Ué, não, não. Normalmente, quem é aprovado é quem tem a melhor estratégia. Ponto. Saber o que você tem que fazer primeiro, ganhar tempo de prova. Então, essas malícias que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá? Pode confiar que vocês vão bem nessa prova. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Observe a sequência lógica construída com números inteiros, que estão relacionados por uma regra implícita. Assinale a alternativa correta que contém o número. Ele poderia, sem problema nenhum, ó, Juliana, ao invés de falar número, que contém o termo. A gente sabe que termo e número é a mesma coisa. O número que substitui x. Vocês aí marcariam qual resposta? Não existe só uma forma de fazer essa questão, não, tá? Eu quero que vocês comecem a criar
é a ideia do padrão. O que está acontecendo na questão? O que vocês falariam para mim aqui? Eu acho que a resposta é o 15. Você acha que a resposta é 15? E eu vou te falar. A resposta é 15. A gente pode pensar, turma, tanto indo da esquerda para a direita, mas sem problema nenhum, a gente pode pensar voltando também. Não tem problema. O padrão você só vai enxergar da maneira como você achar melhor. Por exemplo, ó, eu posso pensar voltando. Aí você vai falar assim para mim, de 30 para 29, eu subtraí 1. Irineide, do 29 para o 27, eu subtraí 2. Tá percebendo que a gente só está utilizando operações básicas. Ponto. Do 27 para o 24, eu diminuí 3. Olha o padrão se formando aqui, ó, Cristina. Do 24 para o 20, eu diminuí 4. Ah, Ian, então se eu opto por voltar, a cada casinha que eu vou voltando, ele está subtraindo uma unidade a mais. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, automaticamente, daqui para cá, ó, automaticamente, daqui para cá, eu vou retirar 5. Pronto. É uma possibilidade de resposta. 20 menos 5, 15. E marca a alternativa. Ian, e se fosse da esquerda para a direita, já que você está falando da direita para a esquerda, e se fosse o contrário? Se fosse o contrário, turma, acho que talvez ficaria um pouquinho mais difícil. Um pininho a mais, não tanto. Pelo seguinte, ó. Ah, voltou. Eu teria que perceber do 20 em diante. Por exemplo, do 20 para o 24, eu aumentei 4. Do 24 para o 27, eu aumentei 3. Do 27 para o 29, eu aumentei 2. Do 29 para o 30, eu aumentei 1. Então, aqui, teria que ser algum número somado com 5 que dá 20. Aí entra aquela coisa, poxa, algum número que somado com 5 dá 20. Beleza, 15. Mas ainda assim ficaria, sei lá, algum número somado com tanto para dar tanto. Voltando, ele se torna mais fácil. Mas aqui seria, ó, x mais 5 tem que ser 20. Automaticamente, o x só pode ser 15. Não tem problema, tá? Não tem problema. Aí vai muito do critério de que você acha mais confortável. Vocês conseguiram entender essa questão? Estão começando a abrir a mente em relação à sequência lógica? Tá achando difícil? Tá tranquilo? Daiane, Edna, Ellen, Evanilda, Graciete, se não estiver me ouvindo, Juliana, Irineide, Cleidiane, Lucineide, Marlene. Oi, Ian, esse 9 aí, você não utilizou ele para nada, né? Esse aí. Não, o 9 ele faz parte da sequência no sentido de que faz sentido o padrão. Porque, por exemplo, ó, se você opta, Marlene, de voltar da direita para a esquerda, você percebe menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A gente viu que o x vale 15, correto? Daqui para cá tinha que ser menos 6. Aí 15 menos 6 dá 9. Então ele faz. Mas não, a gente não usou ele como parte, não. Tá? Não usou ele como parte, não. Conseguiu entender? Alguma dúvida aqui, Marlene? Ó, bora para uma questão que eu acho muito legal. Eu queria que vocês... Esse material, ele vai tanto para o grupo quanto para a plataforma, tá? Podem ficar tranquilos quanto às questões aí. Você tem muita questão para vocês treinarem.
Eu acho que tá travando aqui minha webcam, não tá? Deve estar travando. A questão diz assim, ó. Observe a sequência de palavras a seguir e, a partir da análise do seu padrão, assinale a alternativa que melhor se encaixa no lugar das interrogações. Então, eu estou buscando uma palavra que se encaixa no padrão criado. O que vocês marcariam? Ó, Irineide mandou letra C. Deixa só mais algumas pessoas responder, Irineide, para ver se mais gente encontra ou outro. Tainara marcou a letra B. Eu acho que era também. Letra B ou letra B? Vai, Ana Maria. Ana Maria. Ei, Tá. Vamos lá, ó. Primeira coisa. Essa questão, ela meio que induz ao erro de alguma forma. No sentido da pessoa achar assim, poxa, fé é paz, amor, união, árvore, sininho. Ah, então tá falando, sei lá, do Natal. Ele meio que faz uma associação da sequência com algum fato. Não leve para esse lado, não, tá bom? Aqui, Ana Maria, a gente está falando de uma sequência que envolve palavra, que envolve letra. Beleza. Uma vez que você tem uma sequência de letras, existem algumas possibilidades de resposta, tá? Quando vocês forem responder questões desse tipo, vocês vão associar assim, ó. Existem muitas questões que vocês têm que contar as posições das letras. Por exemplo, a primeira começou com a letra A e você percebe que a segunda letra começou com a B. Então, eu associo a posição das letras no alfabeto. Primeira intuição. Segunda possibilidade, observar algum padrão na vogal. Já vi muita questão, Neilane, que usa a primeira palavra com a segunda com E, a terceira com I, A, E, I. A vogal, ela te dá o padrão, tá bom? Não vejo tanto com consoante, vejo mais com vogal. E uma outra que é a matada da questão. Que é a quantidade de letras. Olha para você ver, Naeth, como é que fica fácil uma questão dessa que muita gente erra. Parece bem, mas muita gente erra. Fé tem 2 letras. Botei deixa eu apagar esse 2 aqui, ó. Paz, aí você já percebe que tem 3. Amor, 4. União, 5 letras. Árvore tem 6 letras. Sininho tem 7 letras. Você percebe que a cada medida que você vai andando, a cada palavra que você vai andando, Daiane, ele aumenta um a mais. Você conseguiu entender, Cleidiane? Então, na interrogação, eu só tenho que encontrar uma palavra com 8 letras. Aí eu volto, exato. Aí eu volto para a alternativa. Bora contar, ó. Tem que ter 8. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra B. Por que não é a letra C, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Foi por conta disso aqui, ó, que tem 9 letras. Anota essas 3 dicas que você mata muita questão com isso daí, tá? Observar a posição de letra no alfabeto.
observar a quantidade de vogal, ou se está na sequência, tá bom? Quantidade de letras que você tem de uma palavra para outra. Vocês conseguiram entender essa questão? Me sinalize aí se vocês conseguiram entender. Tá conseguindo acompanhar? Beleza. Naeth, aí a gente vai para um modelo de questão que faz parte de sequências lógicas e que vocês nunca mais vão errar. É isso aqui, ó. Quem já fez processo seletivo, talvez vai lembrar de alguma questão que cai nesse formato aí, ó. É comum demais. É comum demais. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Olha o que ele fala, ó. Considerem a sequência de símbolos. Nessas condições, o 84º símbolo da sequência é, ó, vou falar uma situação. Se vocês não tivessem uma aula de raciocínio lógico para facilitar a vida de vocês, Cristina, muita gente aqui ia fazer dessa forma, ó. A pessoa a pessoa ela entende que na questão ela está buscando a posição 84. E a essa altura a gente entende que sempre começa da primeira posição, certo? E a pessoa vai pegar lá no papel e vai fazer assim, ó, é o arroba. Aí ela começa a desenhar a sequência e vai fazendo isso aqui, ó. Até chegar na posição 84. Eu paro de dar aula hoje, se nessa sala não tem uma pessoa que não faria desse jeito. Ficar desenhando. É uma palavra que se repete 352 vezes. A pessoa ia ficar escrevendo. Até chegar na posição. Tô mentindo? Não tô, porque eu sei que tem. Eu sei. Tá vendo, Cristiane? É normal, é normal. Só que aí, Cristiane, a gente vai pensar assim, tá vendo? A gente vai pensar assim, ó. O elaborador da questão, beleza. Ele quer que você erre a questão e quer que você perca tempo, né? Porque ele tem que botar uma possibilidade de erro. Mas de maneira ideal, ele quer que você faça desse jeito? Não, de maneira ideal, não. Tem que ter alguma forma de encurtar. Não tem sentido a gente ficar fazendo isso na mão se a distância está muito longe. Quando é muito próximo, como a gente fez, é tranquilo. Mas quando está muito longe, não. Quando está muito longe, a gente tem um macetezinho que eu vou passar para vocês, que vocês não vão errar mais. Vocês não vão errar mais. Olha para a nossa sequência, ó. Evanilda, arroba jogo da velha, alguma coisa, aí você percebe que para no asterisco, correto? Correto. E aí você percebe que daqui para cá é a mesma sequência, não é outra. Arroba, jogo da velha, e aí você percebe que termina no asterisco. Então, na realidade, essa sequência aqui, ela tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vem depois disso é a mesma sequência. Quando você percebe esse padrão, que ele tem uma sequência, ele repete a mesma sequência e bota uma distância muito longe, você vai calcular isso daqui, ó. Você vai fazer uma divisãozinha. Você vai fazer essa divisão aqui, ó, Cristina. Você vai pegar lá no texto a posição desejada.
Porque a questão, ela está falando, olha, a 84ª é a posição desejada. E você vai dividir a posição desejada pela quantidade de elementos da sequência. Quantos elementos tem a minha sequência? 6. Aí eu venho aqui no cantinho, ó, 84 dividido por 6. Vai dar exato. Deixa eu só confirmar, acho que dá 12, né? 14. Dá 14. Então aqui, ó, turma, divisão exata, 14. E o meu resto é 0. O meu resto é 0. E agora, aí você vai anotar isso daqui, ó. Cristina, a resposta da questão, ela sempre vai ser visualizada no resto. Quem vai determinar a alternativa é o resto da divisão. Só que aí entra um erro que muita gente vai falar, Ian, o resto foi 0. Então significa falar que o resto sendo 0 é o primeiro elemento, que seria esse arroba? Não. Não. Isso é uma pegadinha clássica. Boa, Naed. Eu vou fazer outras questões com esse formato, tá? Ô, professor, Oi. 84 dividido por 6 dá 14. Aí vai ficar o resto de 4, não? Não. Dá 84, o resto 0. Não tem. O resto não. O resto dá exato. É uma divisão exata. O que você vai anotar é isso aqui, ó. O resto igual a 0 é sempre o último elemento. Quando você olha na sequência aqui, qual é o último elemento? Não é o asterisco? É Evanilda. Então, na 84ª posição, se você fizer na mão, você vai parar exatamente no asterisco. Então, não precisou fazer na mão. Você só precisa fazer essa divisão aqui. A observação que vocês têm que anotar é com relação ao resto. Isso aqui é só para o último elemento. A gente vai ver outra questão que o resto é diferente de 0. Mas se ele for 0, é o último elemento. E ponto final, tá? Eu não vou perguntar se vocês entenderam ainda, não, porque a gente vai fazer outra questão agora, ó. Olha como é que cairia outro formato. Cairia assim. Considerando a sequência das letras, editais, editais. Aí ele continuaria, ó. Editais, 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 editais. Entenderam? Que forma a palavra editais. Pode-se dizer que a 86ª, Ian, eu tenho dificuldade. O que é a 86ª? É a posição 86. Aí ele fala, pode-se dizer que na posição 86 da sequência, qual letra eu vou encontrar? Eu não vou fazer na mão. Por que eu não faço na mão, Evanilda? Porque eu sei que depois daqui é a mesma palavra de antes, então ele só vai repetir. Então, o que eu vou fazer? Posição desejada, dividido pela quantidade de elementos, e eu vou olhar isso aqui, ó, o resto. Qual é a posição desejada? Cristina, 86. Irineide, qual é a quantidade de elementos da sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu venho aqui, ó, e divido por 7. E divido por 7. Pronto. 86 dividido por 7, ele dá 12. E vai sobrar um resto, porque tem que sobrar um resto, tá? Mesmo que seja decimal, eu não quero o decimal. Eu quero que tenha resto.
Então, ó, 12 vezes 7, 84. Para o 86, resto 2. Ian, e se o resto for diferente de zero, que é o caso aqui, Juliana, você vai fazer assim, ó. A minha palavra não é editais, é. A primeira letra é o E. E a segunda, ó o resto 2, não é? E a segunda letra, D. Então, esse 2 que está aqui, Cristiane, é porque é correspondente à segunda letra da palavra, que é a letra D. Ah, Ian, então se o resto fosse 3, pararia aqui? Sim. Se o resto fosse 4, pararia no T? Sim. Se o resto 5, A, 6, I. E se fosse 7, não ia, porque o último elemento é o S. Então isso daqui seria resto 0. O S do editais, para ser o S, é resto 0. Aí seria o último elemento. E não o primeiro, que tem muita gente que acha que é o primeiro. Então, Ian, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 é. A gente sempre vai olhar o resto. E ele que vai dizer a posição do elemento que eu estou buscando. Entendeu? Vocês conseguiram compreender esse macete? Conseguiram entender? Ganha tempo demais, tá? Ganha tempo demais. Ô, Cristina, cai demais esse tipo de questão. Demais. Esse tipo de questão. Ó, vou colocar uma outra questão aqui para vocês fazerem. Lucineide, socorro, Lucineide. Tá com dificuldade, Lucineide? Me situa. Tem que treinar. Matemática é prática, é treino. Não tem como aprender matemática se não fazer questões. Aí alguém vai perguntar assim, Ian, você vai disponibilizar questões? Vou disponibilizar, tá? Eu já subo essa lista hoje, já subo o resumo. Ao longo da semana eu mando mais material. Vocês vão ter bastante questões para treinar, tá bom? Faz essa questão aí para mim e manda a resposta. Manda aí, manda aí. Se conseguiu resolver, manda no chat. Ó, Suela encontrou Mi. Irineide encontrou Mi. Opa, foi mal, apertei sem querer. Mais alguém? Também encontrei Mi. Mi. Ana, com esse macete, sentiu dificuldade? Não. Não. Facilitou. Até porque ele está querendo a posição 448, né? Então, fazer na mão, tá doido. Tá doido. Bora lá, ó, bora resolver. Para quem não entendeu, acompanha agora, ó. Aqui. Na sequência formada pelas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tal, tal. A nota musical que ocupará essa posição aqui, que eu não sei a leitura, não. Que ele fala quadragésimo, não sei o que lá. 448. O que eu olho? Eu olho para a sequência, Marlene, e eu vejo, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Repito
a sequência. Então, ela cai no mesmo formato anterior. Então, automaticamente, a minha resposta é isso aqui, ó. Posição desejada, dividido pela quantidade de elementos, e a minha resposta é o resto. Não tem erro, é o resto. Posição desejada, 448. Dividido pela quantidade de elementos. Aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O quociente dá quanto? 89? R$ 89. E o resto, 3. Exato. E o resto, 3. A minha resposta é isso aqui, ó. Aí o que que acontece? O resto não é 0, então não é o último elemento. Aí eu volto, Cristina, e vejo, ó, ah, são 3, o resto é 3. A primeira nota, Dó. A segunda nota, Ré. A terceira nota, Mi. Mi é a resposta. Uma coisa que alguém poderia ter me perguntado é assim, Ian, mas e esse 89 que está aqui? Ele significa o que na divisão? Significa que para chegar, Irineide, nessa posição 448, eu teria que repetir na mão 89 vezes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 89 vezes. A gente encara esse quociente, a gente chama assim, dentro de uma aula, de blocos completos. Você percebe que a sequência é completinha. Aí, para chegar na 448, eu começo uma nova sequência. Só que essa nova sequência, ela só tem 3 elementos. Por isso que a gente para no Mi, que é o resto. Eu inicio, mas não termino. Bom, pensou fazer na mão 89 vezes, Cristina? É, Cristina. Exatamente. Vocês conseguiram entender, turma? De verdade, aquela questão tranquilo. Beleza. Bora para a próxima questão. Exato. Aí você começa a criar, Cristina, aquela malícia que eu falo. Ó, já fiz uma questão parecida com essa, vou tentar. Aí começa a formar aquele pensamento matemático que a gente tem que ter. Eu vou ler e eu quero que vocês façam, tá? Manda no chat, a gente faz, ó. A sequência a seguir é composta por números que representam uma sequência lógica. Dessa forma, o próximo número dessa sequência, ou o próximo termo dessa sequência, imediatamente posterior ao 26, é igual a quanto? Eu quero que vocês respondam para mim, ó. Qual é o número que está aqui? Qual é o padrão? Pensa, dá uma olhada. Cada questão é diferente, tá? Vou adiantando. Pela lógica, é o número 36, né? Por que 36? Cristina, por que 36? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, é de 10 em 10, né? Pois é, aí tem que ter cuidado. Pelo seguinte, Cris, se for de 10 em 10, ele tem que se repetir ou ele tem que ter um padrão desde o início.
O que você percebe que é de 10 em 10 é só daqui para cá. Mas daqui para cá, Cris, não é, ó. Então aí Isso você mesmo. fala, então não é de 10 em 10. Você está entendendo? O padrão, ele é algo construído ao longo da sequência como um todo. Entendeu? É letra A. Letra A? Ana, como é que você pensou, Ana? Essa é um pouquinho mais diferente, tá? Mas assim, eu quero que quebra a cabeça mesmo. Ana, o que você pensou? Eu acho que é só um. Hã? Aí eu fiz a soma de 2 mais 2 dá 4. Boa, 4 mais 6. dá 6 10. mais 3, 10. Vai ser assim, a lógica. Exatamente. Turma, olha que diferente que é essa questão aqui, ó. O pensamento é esse mesmo. O que você teria que, no primeiro momento, olhar, Cris, seria esse 4 aqui, ó. Mas por que eu vou olhar esse 4? Porque nesse padrão, e quem já assistiu aquele filme antigo, O Código da Vinci, já ouviu falar naquele filme, ou na vida de vocês, um negócio chamado sequência de Fibonacci. Esse 4 é a soma dos dois anteriores a ele. Mas como que eu ia pensar nisso? É aí que eu falo, fazer questões abre a cabeça para outras questões. Porque eu já vi várias questões construídas com essa mesma narrativa, de você somar os números. Aí, Cris, ó, olha o número 6. Olha o número 6, ó. 6. Esse 6 é a soma dos dois anteriores a ele. 2 mais 4, 6. Olha o 10. 4 mais 6, 10. Olha o 16. Percebe que existe um padrão aqui, e de fato existe, tá? Aí olha o 16. Olha o 26. Então, qual é o resultado que eu tenho que fazer ali? Eu vou ter que somar, porque já que eu estou querendo esses 3 pontinhos aqui, eu vou somar esses dois, ó. 16 mais 26, 42. Diferente, mas existe essa narrativa, tá? Vocês conseguiram entender? Eu já tinha visto uma questão assim, mas eu não estava lembrando. Mas você percebe que necessariamente não é a mesma questão, mas você já viu algo assim, não já? Eu já vi algo assim, parecido. Exato, exato, exato. Ó, a sequência original, Cris, porque essa não é a sequência original, no sentido de que a gente fala a sequência de Fibonacci. A original, ela é assim, ó. 1, 1, 2, 3, 5, 8. E ele continua, 13 e assim Sempre os dois primeiros vai ser repetidos, né? Exato. Porque você, nessa sequência, você começa a olhar a partir do terceiro. Porque aí, a partir do terceiro, é sempre a soma dos dois anteriores, ó. 1 mais 1, 2. Aí você olha o 3. 1 mais 2, 3. Olha o 5. 2 mais 3, 5. Olha o 8. 3 mais 5, 8. E ele constrói. Ele pode fazer isso com qualquer número, desde que tenha essa sequência. Existe também, tá? Aí vai ser fácil de descobrir essa questão por causa dos dois primeiros números que Os estão dois repetidos. primeiros, exatamente. Gostei. Porque aqui eu não tenho diferença. Eu tenho a partir do terceiro. E aí, de fato, isso aí vai existir. Bora para a última questão. Ó, vamos lá. Oi, Ian, então esse jeito aí foi, assim, mais prático do que o outro, não é isso? Foi. Você Aquele descobriu que era só a soma, né? Isso. Pela soma. Ô, Marlene. Então, você tem que estar olhando o jogo que pode ser assim ou pode ser da outra forma. Porque assim, o elaborador é que cria o padrão. Então,
não tem uma forma fixa. É. O que tem um macete fixo é nesse formato aqui, ó. Cadê? Aquele que a gente Esse fez. você falou do Mas só que aqui, como que você vai identificar? Você resto. percebe que ele começa a repetir. Mas é a mesma sequência. Naquela lá, ele não está repetindo a mesma sequência, porque eu poderia continuar infinitamente. Mas aqui não, aqui você pega o asterisco e repete depois o que vem. Aí você volta para esse caso. Uma outra coisa que muita gente fala é assim, ô Ian, eu associo diferente. Eu associo que nesse formato dessa questão da divisão, a banca vai me pedir um número que está lá distante, e de fato é. Para você fazer essa divisão, você pode perceber, a distância que você vai buscar, ela é muito mais longe do que o que você já tem. Normalmente é dessa forma. Quando é muito próximo, Marlene, a sétima posição, sexta, oitava, dá para fazer na mão, que você ganha até mais tempo. Mas quando é muito distante, não. Cleidiane, exato, é muitas questões diferentes, exatamente. Exatamente. Bora para essa última questão, ó. Os números estão dispostos em sequência lógica. Nessas condições, ele está pedindo a soma entre os dois próximos números da sequência. Então, é como se tivesse aqui, ó, Cleidiane, um x e um y que você vai encontrar, e eu quero a soma desses dois. Qual é a resposta? Faz e me manda aí. Na hora que mandar, eu já começo a resolver. E a letra C? Letra C. Como é que você pensou? Como é que você pensou? Me mandei. Falei. Fala que eu discuto. Ele anunciado é a soma entre os dois próximos números da sequência. Aí eu somei 40 mais 15, Não. é 55. Não. 55, letra D. Não, né? Ó, calma. Se eu não me engano, ele vai dar. Eu não tenho certeza, eu não lembro da resposta. Mas se eu não me engano, dá 55. Mas não é, Ana. Um 55, por mais que você tenha acertado, e aí surge aquela coisa, o que importa é acertar, concordo. Mas assim, não é por conta disso aqui, não. Aí seria coincidência. Mas eu acho que dá 55. Se eu não me engano, dá 55. Eu também pensei assim, ó, no Não, mais próximo. não. Agora, porque o X e o Y, né? Talvez a gente pode pensar assim, seria uma coincidência que o elaborador da questão usou para você fazer, ganhar um tempo e passar, beleza. Mas não seria assim, não. Como que seria a construção, mesmo dando 55, tá? Não me julguem, não. Lá ficou difícil. 0,550. Eu vou montar aqui, ó, Ana, de 3 em 3. E aí você vai perceber o que está acontecendo. Então, vou pegar esses três primeiros. 0,550. Eu vou pegar esses três próximos. E eu vou colocar aqui embaixo, ó. 5, 10, 45. Eu vou pegar esses três próximos, ó. 10, 15, 40. 10, 15, 40. Só que nesse caso aqui, ó, Ana, você percebe que ele só te deu o primeiro número e ele tá faltando mais os outros dois, né? Então, esse 15 fica aqui, eu quero descobrir esse aqui, e eu quero descobrir esse aqui. Dá 55, mas não é por conta da soma de 15 mais 40, não, tá? Quando você coloca, Ana, os números nessas colunas, eu quero que você ligue o microfone para falar comigo. Do jeito que tá aqui, você consegue perceber algum padrão?
No caso aí, está aumentando de 5, no caso do 0 por 5, não aumentou 5, A né? primeira coluna, isso, a 5, primeira coluna, você está percebendo que está aumentando 5, ó. 0, isso, 5, 10, 15. 15. Beleza, pronto. A primeira coluna você identificou. Sim. Tem gente que faz na horizontal, mas nesse caso dá para fazer na 3 em 3 e coluna. Vai para a segunda coluna, o que que acontece? Essa aqui, ó, que seria esse 5, 10, 15. Ele está aumentando de 5 em 5 também. Sim. Então, no lugar da primeira interrogação, é 20, porque é 15 mais 5, 20. Quando você vai, Marlene, para a terceira coluna, qual é o padrão aqui agora? Aí você já começa a perceber assim, ó, 50, 45, 40. Aí, Ian, tá diminuindo 5, ó. Sim. Então, aqui é 40 menos 5, que dá 35. Quando ele fala a soma dos dois, é a soma desses dois que você encontrou. 20 mais 35, 55. O que eu falei. Dá a resposta de vocês, mas foi coincidência, porque poderia dar um outro resultado, tá? Mas aí a maneira que a gente faz nessa questão é 3, 3, 3 e vai analisando, ó. Na Essa eu coluna. nunca tinha visto na primeira vez. Foi no chutômetro, mas agora eu aprendi. Bom, bom demais. Fazer questão, Ana. E aí a gente vai disponibilizando as questões toda semana, tá? Podem ter certeza disso. Ficou alguma dúvida? Agora é praticar, tá? Exatamente, Adriana. Exatamente. É a soma de 20 mais 35. Oi, Evanilda. Peraí, deixa eu colocar. Peraí. Eu queria saber se nessa sequência aí poderia, em vez de nesse último termo, nos últimos termos que está subtraindo, poderia ser somando também, poderia vir uma questão que seria somando também, pode acontecer? Pode acontecer. Aí o que que você percebe nessa questão do pode acontecer? Ele teria que lá no início te induzir a fazer a soma. O que não vai acontecer, Vanilda, é tipo assim, ó. Aí ele vem somando, somando, somando. Aí depois ele subtrai e soma, soma, soma. Aí você percebe, por exemplo, que aquela subtração ela foi do nada. Não. Na sequência lógica, você percebe que em algum momento está se repetindo. Se é a soma que você falou, ela vinha lá do início. Ela não vinha ali 50, 45, 40, 45. Aí você percebe, pô, mas não é normal. Ele vem desde o início construindo a sequência. Mas poderia ser somando, tá? Não tem problema, não. A questão é que vai criar. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi sim, obrigada. Mais alguma dúvida? Cristina, você entendeu essa questão? Que você falou 10 mais 40? Eu ia errar, Hum, aliás, errei, né? mas Porque você eu coloquei entendeu? os mesmos números que estão aí, né? Hum, Achei que não teria que colocar outros números, igual vocês acharam aqui, 20 e 35, entendi. aí eu não vou botar essa não. É porque essa questão dos dois números que a gente achou é porque ele fala assim, ó, nessas condições, a soma entre os dois próximos números da sequência. Então, quando ele fala dois próximos números, aí você teria que entender que é os próximos depois de 15, que é o último número que ele deu. Aí a gente entendeu que é um e soma os outros dois. Foi isso, tá? Porque eu segui a sequência, né? Exato. Uma coisa que também não faria sentido é tipo assim, somou 15 mais 40. Beleza, achou a resposta. Mas aí, Marlene, a gente pensa assim, o cara teve o trabalho de criar a questão para no final somar os dois últimos números. Você percebe que não faria sentido uma questão de Tão olhar os... fácil, né? Entendeu? Exato. Pelo Ou menos poderia dar outro número, né? Assim, é como você falou, houve uma coincidência, mas se coincidência. fosse outro número, aí o certo é você aprender a armar desse jeito. Exato. Exato, exato. É difícil? Não, mas é o conteúdo que eu sempre falo.
ele requer prática. Porque a cada questão, Irineide, que você faz, é uma forma diferente que você aprende de visualizar um padrão. Toda questão tem um padrão diferente. Quem cria o padrão é o elaborador. Mas à medida que você faz, você aumenta o leque de possibilidades. Que chega uma hora que você bate o olho e fala assim, ah, ele está fazendo isso. Mas aí a gente tem que fazer questões, tá? Isso é o normal. Mais alguma dúvida? Tranquilo até aqui.